Olá, eu sou o Guga Sabatier, Olá, meu nome é Erivan Borges. eu sou artista, psicólogo, sou um homem branco de cabelo grande, alguns brancos, não preciso dizer minha idade agora nesse momento, mas a minha barba ela já vem trazendo esse... Eu costumo dizer que quando alguém pergunta, nossa, seu cabelo tá branco, eu falo, estou fazendo uma série, um personagem, estou pintando, e aí eu falo que só pra não dizer minha idade. Tenho 38, falei. Eu ia falar isso. Sério mesmo, gente, que a gente precisa fazer isso? Não, Guga. Não, Guga. Já começamos aqui. Não, Guga. Falei! Cabelos brancos envelhecem, é charme, é vida. Tem que ficar mentindo que tá pintando. Vou começar. Então começa de novo. Sou um Guga. homem branco, cabelos grandes, trago experiências capilares e na minha trajetória. E tô de blusa preta, calça verde, tênis verde. E é isto. Como eu falei antes, meu nome é Erivan Borges. Eu sou ator, sou artista paraibano, sou professor de artes da rede pública, sou um homem de pele clara, tenho cabelos enrolados, bagunçados, emaranhados, tenho 35 anos. Estou há uma semana do meu aniversário, na beira do 36. Tenho, sim, fios brancos, fios cinzas, fios castanhos na cabeça, que tecem, né, as experiências da vida. Uso óculos de grau, de armação preta, e tenho barba. O que mais? Sou magro. E é isso. Vamos embarcar nessa. Somos viajantes. Vamos adentrar agora em águas turbulentas, caóticas, suaves, calorosas, e vamos embora. Sem freio, sem cintos, Sem bússola. só indo. Eu acho que a gente tá que nem essa manada aqui que a gente hoje tá vendo aqui na Caosfera. Gente, prazer pra quem não me conhece, sou Vanessa Oliveira. Como eles falaram a idade, eu lembrei que eu nunca me contei minha idade no programa e eu vou contar, entendeu? Uma mulher branca de 43, cabelo encaracolado, todo... Muda um pouco a cor, mas tá sempre um pouco mel. Hoje eu tô com um adereço aqui que vai ser feito de bijuterias, assim, de miçangas vermelhas. Eu adoro essa coisa que vai cobrindo o corpo, mas ao mesmo tempo com camadas, né? Porque eu acho que a gente é feito de camadas. Eu tô com uma roupa clara por baixo e minhas tatuagens de sempre, que aí acho que se eu colocar uma roupa branca eu ainda vou estar colorida. E eu tô muito feliz de estar com esses dois artistas incríveis. Eu já falei pra vocês, mas eu vou falar de novo. Vocês me fizeram chorar muito quando eu conheci vocês. É sério, eu vou começar contando, entendeu? Porque eu conheci esses dois por causa de Valéria Alencar. Valéria que já esteve aqui com a gente, que falava comigo, não, você tem que conhecer os meninos, tem que conhecer os meninos. Aí fui na estreia da peça deles, Palhaço de Ferro. Aí fui, sentei lá tranquila, de boa, assim. Eu não sei agora, não lembro qual foi o momento, mas me deu um gatilho em algum momento da peça, que aí ali eu já comecei a chorar. Eu falei, não. Mas me deu vontade de chorar, daquela de sentar no chão e desaguar, entendeu? Só que aí as pessoas iam começar a ficar preocupadas comigo ali, entendeu? E eu falei, Vanessa, não, assim não, calma. As pessoas não vão saber lidar. Não é nem por mim, é porque... Falei, ok. Aí fiquei lá naquele choro que vai e volta, naquele choro que vai e volta. Beleza, quando eu saí dali, peguei o carro e fui pra casa. Gente, parecia um filme daqueles de comédia romântica. Eu chorava. E eu sinto que aquele dia vocês me trouxeram um lugar muito bonito, que era a intensidade humana, a força humana, com a suavidade humana, numa coexistência muito incrível, assim. E eu acho que é maravilhoso quando a gente consegue trazer isso, né? Porque as pessoas sempre colocam na caixinha, acham que o suave não é intenso, acham que o intenso não é suave. E a gente sempre começa com ele jogando a conversa, mas eu já atravessei que nessa manada, e aí... Né? Como é que é isso, né, para vocês? Como é que foi para vocês fazer o Palhaço de Ferro? Porque eu acho que quando a gente chega nesse lugar do paradoxo, né, onde você percebe as coisas coexistindo, tem coisa mais humana do que isso? Eu acho que
as suas palavras, assim, dizendo o processo, porque virou um processo, né? Virou um processo. Você vai e tem um contato com aquilo e a partir dali você simplesmente vai embora com aquela bagagem. O que você vai digerindo no caminho era uma das intenções, sem intenção, porque você imagina, o Eric vai falar bem disso, assim, desse processo nosso. O que choramos, o que colocamos para fora, né? O que afloramos através da lágrima. Acho que nesses 8 meses de processo, de construção, literalmente, eu acho que é quase, da melhor forma dizendo, é quase uma covardia alguém sentar ali desavisado Eu também acho. e falar, toma, o que a gente processou em 8 meses, construindo, e falar assim, toma. Mas isso que você está colocando é muito maravilhoso, porque é a questão da entrega, né? Eu falo muito, por exemplo, esses livros eu escrevi, eles têm uma entrega de uma vida inteira. E aí a pessoa, às vezes, olha para mim e fala, quanto tempo você escreveu esse livro? Se eu escrever esse livro em 3 dias, uma semana, isso não é real. Ele é uma entrega de uma vida inteira. E o que é o impacto de uma vida inteira? O que é o impacto? Porque quando você fala 8 meses, se a gente pensa na visão linear da sociedade, a pessoa pega e pensa 8 meses. Mas se você pensa 8 meses de entrega, 8 meses de inteireza, é a vida de vocês inteira. Sim. Entende? E aí, o que é você colocar a sua vida inteira numa peça, com o que você acredita, com os sonhos, com a sua arte, e o outro receber aquilo, sabe? Eu acho que a gente precisa de mais disso, sabe? Eu acho que a gente tá com esse lugar, né? A causa, ela nasce para provocar mesmo esse questionamento, que a gente encaixota a nossa percepção do que a gente vive. E ali, gente, eu vi vocês dois inteiros, assim, e eu acho que é uma covardia. Eu acho que é um sacode, tem que sacudir para acordar, no sentido de que o quanto a gente tá perdendo ao não sermos inteiros. Não sei como é que foi para você, porque, assim, homem de Deus. Quando eu falava assim, não, ok. Vinha ele, fazia uma curva com o corpo, com o texto, que eu falava... Eu falei, Vanessa, vai sobreviver até o final, Vanessa. Respira. E pira. Porque eu também estava inteira assistindo vocês. Sim. E eu acho que aí é a beleza do negócio, sabe? E são 8 meses de muita vida, né? A gente se conhece desde 2011, 2010. E eu lembro do Guga, Erivan, senta aqui. A aula não tinha começado, a gente estava estudando teatro juntos. Senta aqui que eu quero te mostrar uma música. Ele me mostrou uma música dele chamada Anjo, que ele estava escrevendo, e ali eu virei fã desse cara. E a gente, desde então, a gente sempre foi recíproco, essa admiração. Eu pelo trabalho dele, eu acredito que ele pelo meu trabalho, e a vida vai levando. Anos depois veio desaguar nesse espetáculo, Palhaço de Ferro. Ele chegou para mim em fevereiro, ou foi em março, olha... eu tenho essas 10 linhas de texto e um sonho. E ele me chamou para sonhar junto, e hoje eu agradeço muito por ele ter me convidado para sonhar esse sonho com esse texto que é uma corporificação, é uma presentificação de vida. Eu acho que tem muitas camadas nesse espetáculo que eu, enquanto ator, só tive dimensão depois, com o seu retorno. Quando você vem e deságua em mim suas impressões, suas lágrimas, eu tenho uma dimensão maior do espetáculo em si e da personagem. Entende? Eu confesso que depois que o espetáculo estreou, a minha compreensão, construção da personagem se dilatou.
abriu-se outros espectros, assim, da sua composição física. É um trabalho que, no meu trabalho enquanto artista, enquanto corpo dançante, profissional do movimento, é um espetáculo que me revira, que me desloca, e eu acho que quando eu falo me desloca, eu acho que a todo mundo que está naquele momento, sabe, compartilhando daquela troca. Quando acabava o espetáculo, é isso, quando dá o terceiro sinal, é um breu, é uma escuridão, que só tem um fio de luz, assim, só para orientar o sentido do ir, e eu me abismo. Eu me lanço, com medo, com insegurança, mas com a minha verdade, com a minha visão de mundo, enquanto artista, enquanto ser sensível, assim, que hoje encontro no movimento o meu farol, para continuar seguindo, para continuar indo nessa viagem. Quando você fala, vem muita coisa na minha cabeça, e a primeira que me vem é: não seria assim a vida? Sabe? Eu acho que a gente tem esse lugar, né, do palco e da arte, né, separado do ser, sabe? E eu me pergunto quanto esse processo que você descreve de se lançar no breu, de não saber, quando você está numa relação, quando você está com a família, quando você está num trabalho, o quanto de fato a gente sabe e o quanto a gente fica, na verdade, fingindo que a gente sabe. E se a gente assumisse que a gente está entrando no breu e se abismasse em todos os sentidos, sabe? E aí eu queria saber como é isso para vocês na vida. Na vida, você acha que acontece isso? Porque quando eu escuto vocês, eu sinto, eu encontrei ele por causa da música. Para mim é de alma, não sei como é que vocês veem isso, mas assim, eu falo muito sobre quando a gente começa a navegar na inteireza do ser, para de ser importante se a pessoa se é um pedreiro, se é um executivo de um negócio, depende do que você faz. É muito mais o brilho do olho, a conexão, né? E o quanto, na verdade, a gente precisa exercitar esse lugar para a gente se abismar junto, sabe? O Eric faz, cara, junta, né, algumas coisas. Quando você fala de não são só 8 meses, né? Claro que não são só 8 meses. Não mesmo. A gente se conheceu em 2010. Em 2010, o Eric me conheceu numa música, ele lembra o nome da música, né? O Anjo, né? Seu Anjo. É a música que lá atrás eu batia na tecla de que era a minha primeira psicomusicografia. Sabe? Que eu falava assim, eu tenho parceiros nessa música, invisíveis. Então, quando a gente fala que é um processo de alma, um processo espiritual, energético, para mim é muito mais claro. Acho que dentro da minha trajetória pessoal, a minha mediunidade, a minha espiritualidade, ela foi se direcionando e foi me acalentando dentro da arte de alguma forma. Eu fui me confortando dentro desse lugar, de um processo de engrandecimento mediúnico. Eu fui me entendendo dentro desses processos artísticos. E então, dentro dos encontros artísticos, nada para mim era só um encontro. E aí, se a gente for buscar lá atrás, em 2010, a gente se conhece se formando como atores, e o que chama atenção, o despertar mútuo aqui da apreciação do trabalho do outro, talvez seja essa entrega que eu já via no Erivan. Eu já via um cara que veio do Nordeste, lutando para pagar o curso dele. Eu, no meu mérito ali, sabe, ganhando aquele curso dos meus pais, sabe? E isso tudo mexia comigo de uma forma, olhando o quanto ele queria aquilo. Isso mexia comigo. Muitas vezes a gente se identifica com aquilo que nos falta às vezes. Eu ia falar isso. Uma coisa na Caos que a gente diz muito é inverte o eixo. Porque a gente, quando olha para o outro e sente, né, o quanto, na verdade, você está vendo você no outro, né, em várias camadas. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, assim, quando eu falo você me inspira, né, quando eu faço...
Eu estou trazendo você para dentro de mim, mas no final das contas eu ligo coisas que já estão dentro de mim e que precisavam talvez serem conectadas, entendeu? E aí é interessante o quanto a gente inspira do outro para a gente, na verdade, ligar lugares dentro de nós que a gente está adormecido, né? Então, quando eu te escuto, eu ia te perguntar isso, quanto de você está nele, né? O que você enxergou de você nele e vice-versa, porque inverte o eixo. Muito, 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 muito. E é claro, isso a gente conversou durante esse processo, a gente teve oportunidades de eu falar sobre isso, coisas que a gente não falava lá atrás, né? Porque a coisa vai passando e a gente não se abre de uma forma de, cara, você me inspira em um lugar que você não faz ideia. E lá atrás, e não começou agora, há 8 meses, agora, né, 10 meses, começou em 2010, quando eu olhei pra ele e falei, eu vou fazer alguma coisa pra ele, não com ele só, vou fazer pra ele. Pra dar de presente que seja, sabe? Alguma coisa assim, cara, direcionada. Com ele como centro. Como totem também, né? Se você Sim. parar para pensar, né? O que o Sim. Erivan representa dentro de você, né? Representa a coragem, representa a beleza, Sim. representa... Sabe? Eu acho que a gente às vezes coloca... Eu gosto muito de dizer isso, né? Os deuses desceram do Olimpo. Né? A gente precisa olhar cada um de nós aqui como deuses, né, como criadores da própria realidade, criaturas também, porque é a coexistência dos dois lados, mas o que o outro como divindade, vamos dizer, porque também se coloca a divindade também muito na caixinha, entendeu? Assim, o quanto, na verdade, a gente perceber a alma do outro, esse totem, essa representatividade, esse arquétipo, esse mito, tá vivo, sabe? Eu gosto muito quando eu sento com pessoas aqui que a gente nem conversei nada, porque não precisa... Sabe? É uma provocação, tipo assim, não precisa, né? O que é quando eu olho para o teu olho e sinto a vibração aqui, né? Esse campo, porque eu acho que tem uma coisa que vai além, de novo, né? As pessoas colocaram a mediunidade, às vezes a espiritualidade também na caixinha, né? Assim, a ciência já mostrou, a gente é feito de energia. Sim. Sabe? A gente só não tem consciência de energia, mas o que seria se a gente tivesse consciência de energia? E o corpo, ele fosse, né, a roupa que essa energia veste, né? E é muito bonito te escutar, porque isso me marcou muito quando eu vi você falando, não, eu escrevi porque eu queria escrever essa peça para ele, né? E tem todo um trabalho corporal, né, Eri, naquele processo. Tem um antes, durante, depois, que é intenso, né? E foi intenso. Muito intenso. Eu molhava o chão, né? Eu falava, amigo, vão expulsar a gente aqui da sala de ensaio, porque a cada ensaio era blusa encharcada, tinha uma demanda assim, física, energética, tremenda. Depois, há 15 dias atrás, o Guga me mostrou o vídeo do espetáculo. Eu falei, amigo, que corpo é esse? Porque no ensaio, o ator ele vai ensaiando, vai marcando, vai decupando o corpo, a voz, os sentimentos. E nessa sala de ensaio, o Guga, a Valéria Alencar e eu, nós três, assim, uma tríade nutrindo, gerindo e parindo esse trabalho, e a gente pega e mostra para o mundo. E ele nasce. E ele vai. E ele não termina quando ele acaba. Ele continua latejante, ele continua pulsante, ele continua semeando no espectador. Quando se permite embarcar no espetáculo, tem essa troca energética, que é do momento. Não tem ensaio, não tem decupagem, não tem marcação que consiga capturar a presença, o momento da apresentação de um espetáculo. O teatro, ele é uma arte do momento. Ele não é capturável. Quem viveu ali, quem esteve ali naquele espaço, quem se permitiu viver aquilo, a única forma que você consegue guardar ele é em pensamentos, em memória.
Por mais que eu chegue em casa, mãe, eu acabei de ver um espetáculo, é assim, assim, assado. Olha, eu fiz um vídeo no celular. Não vai conseguir abarcar toda essa carga energética, assim. É do próprio vídeo até, do próprio... Ele falou assim, a gente gravou o vídeo. O vídeo a gente gravou muito mais técnico, assim, pra gente, né? Vamos... festival, precisa, né, mostrar e tal. Mas não adianta, o dia que você foi assistir é completamente diferente do outro dia e tocou de outra forma. Dentro de um processo que a gente... que é uma construção, acredito muito também nesse lugar. Começou em 2010, talvez, né, quando na nossa formação eu tive o privilégio de dirigi-lo. Minha primeira direção da minha vida foi na nossa conclusão de curso e eu dirigi o Erivan como protagonista. Talvez ali tivesse um direcionamento do universo falando assim, cara, calma, que precisa muito chão para concluir o que você está imaginando. E ok. E abranda. E ok. E só vai. E vai. E a gente se distancia. E se conclui o curso. E vai. E a coisa vai. Uma amiga nossa que era muito presente também entre nós parte para o outro lado. E aí a gente fica com esse lugar também em comum, essa conexão de alguma forma, um ponto sempre lembrando a gente um do outro, sabe? Parece que vinha assim, parece que ela cutucava, ó, não esquece do Erivan. E o Erivan, não esquece do Guga. Tá bom, a gente vai fazer alguma coisa, sabe? E as coisas vão acontecendo. E aí, sim, né, dentro desse processo todo de construção do espetáculo, todos os meus processos artísticos nesse caminho de 2010 para cá, que foi depois que eu comecei a produzir também, muito se dá nessa fluidez. Eu pensei de uma frase que eu falei, que eu me toquei, eu falei, me peguei pensando, fruir depende do fluir, né? Eu falei, e aí eu tava falando disso assim, e muito do universo ele me fala se é para seguir ou não é para seguir. A gente abre às vezes eu chamei ele pra gente falar sobre um projeto meu e uma outra possibilidade, como um infantil que a gente fez e tal, mas eu falei de uma outra possibilidade e daqui a pouco vem o nosso palhaço, que é uma energia viva. É uma entidade de cada um, independente de quem só leva para algo da palhaçaria, ser algo mais... Mas é uma energia. Sim. O meu palhaço levaria o Palhaço de Ferro, que foi uma música e não começou agora, não começou em 8 meses, eu escrevi uma música, a música Palhaço de Ferro, lá em 2010, por ali, assim, já tem muito tempo. Antes de conhecer ele? Não. Eu já tinha conhecido. Acho que já tinha conhecido. Foi 2013, por ali que eu compus, deve ser. Mas não tinha nenhuma associação, zero. Era só uma música. Para chegar, assim, tem um processo muito grande. O meu palhaço, ele levaria essa história o Palhaço de Ferro pode ser um infantil, que era o início. Quando eu chamei ele, inclusive, para falar, eu tenho essa possibilidade aqui, Palhaço de Ferro. De repente, a gente faz um infantil. É na linha do Gepeto. Ele tá no ferro velho, constrói um palhaço de ferro, ele ganha vida por causa de um raio, sabe? Gepeto. E aí, quando eu coloco ele na história, no processo, o palhaço dele me cutuca e fala, querido, se você vai colocar a minha energia, eu preciso trazer esse lado. Então eu falei, não pode ser um infantil, tem que ser um drama. Vai ter que ser esse lugar. Mas é interessante quando você fala, tem tanta coisa aí nas tuas palavras, assim, me vem primeiro a questão da sabedoria do tempo, né? Que eu acho que quando a gente fala assim, por mais que vocês tenham encontrado em 2010, né? Eu sempre gosto de dizer, né? Você quando encontra ele inteiro, você está carregando a sua vida, né? Todas as escolhas, tudo que você viveu, as perdas, os encontros, trazem como você é hoje, como você é o agora. O seu agora é construído de todo esse lugar, Total. sabe? Então,
não vem essa coisa linear que as pessoas encaixotam, que aquilo ficou lá. A criança Guga tá aqui, a criança Erivan tá aqui, e tava nesse encontro. E aí eu sempre fico, né, criando essas realidades paralelas na minha mente, até mesmo para questionar muita coisa, né? O que seria o encontro da criança do Erivan com o Guga, né, num tempo diferente, né? E às vezes é interessante porque eu vivo muito isso, assim, de uma criação que eu falo, cara, eu preciso fazer isso, mas não é o tempo daquela criação. Tem um tempo de amadurecimento que é como se precisasse ganhar corpo. Sim. É como se a criança precisasse ganhar corpo, sabe? Antes de sair andando, sabe? É o que eu falo assim, cara, você tem um feto que ele precisa lá 9 meses. Se eu tirar ele com 1 mês, ele não vai ter estrutura suficiente para ele entregar o que ele veio entregar, porque ele tem vida por si só. E isso serve qualquer coisa, né? Um projeto, em qualquer tipo de empresa. Eu gosto sempre de abrir, porque as pessoas acham às vezes que senão isso está focado só na arte. Existe arte em todos os lugares, né? A forma como você conduz a vida, né? E quando eu estava discutindo esse lugar, né? Ah, não, mas naquele momento não era, né? Mas aquilo fica pulsando. Aí eu pego uma coisa que o Erivan estava falando antes, né? E eu acho que a gente pulsa, né? Esse latejar, né? E a gente pulsa essa coisa assim. Não, a gente viu e depois acabou. Não, fica ali pulsando. Às vezes aquele pulsar, ele faz... Bum! Tuba na sua cabeça, entendeu? Que não necessariamente é um tambor, entendeu? Mas ele fica ali, porque as células pulsam, né? A gente é esse lugar. Então, pode ser que daqui a 10 anos eu vou estar olhando a paisagem e vai vir o Palhaço de Ferro me inspirar num outro lugar, porque é atemporal. Sim. Porque pulsa, é celular, né? E aí, o quanto muda a nossa relação quando a gente traz essa percepção de que a gente é pulsante, sabe? E aí eu tava rindo porque a gente tava brincando, né? Que eu tirei a gente sempre tira uma carta, né? E o Erivan tirou os amantes que trazem, né, os dois lados, né, das escolhas. Eu tirei a justiça, que traz a balança, que também tem 2 lados. Aí eu brinquei que o Guga tirou a roda, que pega esses 2 lados e faz assim, ó. E aí quando eu tava escutando... Caotiza. E aí quando eu tava escutando, eu acho que passa por esse lugar, né? O quanto as pessoas sabem cocriar. Porque você podia ser uma pessoa que ia falar assim, não, vai ser do meu jeito. Vai ser hoje é Peto nesse lugar. E o quanto seria o seu ego querendo, né, brigar, ao invés de simplesmente dar a natureza do que a criação pede. Que eu falo que é 1 mais 1 igual a 1. Esse terceiro 1, ele é diferente do segundo 1 e do primeiro, sabe? Então, o quanto as pessoas se permitem cocriar e trazer para a mesa, né? Os 2 lados do amor, né? Da balança. E fazer assim, ó, que você já não sabe mais onde você se começa, onde você se termina. E isso vai desde um projeto executivo de uma empresa corporativa, até você fazendo um bolo com uma pessoa junto, sabe? Até você fazer uma peça de teatro, sabe? O quanto a gente se permite cocriar no processo. Você fala em seguida, porque eu sou meio louco das analogias de alguma forma, mas como você falou, e nessa tela temos gnus, búfalos, bois, atravessando mares, e a gente fala da arte, a gente fala de empresa, principalmente, mas assim, a arte também, muito, às vezes, velada, né? Pelo um ego que consegue velar ainda, né? Não trazer para fora, de alguma forma. Mas se você olhar bem, muito infelizmente, do processo artístico, o que acontece nisso? Eles atravessando um rio. Muitas vezes tem crocodilos ali. E o que acontece ali? Olha a quantidade, devem ter 10 crocodilos ali, e eles estão desesperados. E a intenção desse é chegar primeiro do que o outro. Por mais que sejam próximos. Se o velhinho tá doente ali, esse aqui é doentinho aqui, eu vou aqui na minha frente, aqui, meu irmão. E deixa ele, que o crocodilo vai morder ele. Entende? Só que, olha a quantidade. Se todos parassem na beira do rio, olhassem pro crocodilo... O crocodilo ia ficar com medo. Ele não ia chegar perto. Ele falou, o quê? Tá maluco? Ele não ia chegar perto. Você sabe que os búfalos, eles têm um comportamento que, em proteção, eles fazem um círculo, colocam os vulneráveis no centro e o chifre para fora. Faz um arco, uma coroa de... Faz um tornado de búfalo. Presta atenção. Quem é o doido de entrar? De ultrapassar.
Pode ser o leão, pode ser o que Não for. vai. Não vai, independente. Não vai. E quando você traz os animais, né? Colocando também uma alegoria na mesa em relação a isso, eu acho muito maravilhoso o búfalo nesse sentido, porque uma das coisas que o xamanismo coloca, né? Eles veem muito o grande búfalo, né? Que é um animal super espiritual. Por quê? Porque ele dá o corpo dele inteiro para a terra. Ele dá o casco, ele dá a carne, ele dá o chifre, ele dá tudo, ele dá o corpo. Por isso que muitas vezes as pessoas veem o touro nos arquétipos, no búfalo e o touro, nesse lugar terra, muito terra. Sim. Porque é como se ele tivesse uma honradez com a terra, sabe? Tipo assim. E ao mesmo tempo eu penso assim, pô, esse corpo também a gente não vai ser queimado ou para debaixo da terra, né? Por que a gente fica brigando na verdade, em colocar o corpo a serviço da terra, do outro, sabe? Eu acho, é um animal que mexe muito comigo, porque é um animal que fala, Vanessa, pega o seu ego, desarma, filha, vambora, porque isso aqui é só um casco. Sim. Sim. É uma carne que pode servir alguém, que pode, sabe? E aí o ponto é como eu quero servir, né? Eu acho que tem um lance, às vezes as pessoas acham que o coletivo, ele é só o coletivo. Eu sempre trago a questão da coexistência, o coletivo e o indivíduo, né? Como que você olha e fala, ok, como que eu vou servir, da forma que eu vou servir, como é que isso coexiste com o coletivo, né? Porque eu acho que é um exercício, né? Sim. E se apoiar no coletivo. Sobre os vulneráveis, os mais frágeis, ficam no meio, se apoiando nesse cerco montado de chifres. E às vezes na vida a gente se pega vulnerável, né? Como é que a gente faz dessa vulnerabilidade a nossa força búfalo? Como é que a gente canaliza isso nesse tempo que não é linear, que é caótico, mas não significa que não tem ordem. Caos não é ausência de ordem, só que tá em outro lugar de sentido de ordem, sabe? Não está na ordem lógica cartesiana, está na lógica do sensível, do invisível, do humano, entende? Eu, enquanto artista, enquanto professor que está na linha de frente, que está sendo o chifre de búfalo da arte, né? Nutrindo, plantando arte em jovens, em crianças que... Quem é esse cara aí que tirou meu tempo vago para falar sobre essa coisa de dança, de corpo, de teatro? O que isso vai me agregar? Entende? Vai agregar em tudo. Eu acredito que a arte faz parte da condição humana. Independente da profissão, seja médico, seja recepcionista, seja advogado, seja vendedor, seja gerente de loja que precisa improvisar, chega um cliente nervoso, como é que eu vou contornar a situação? Então a capacidade de improviso, que é uma capacidade artística, faz parte de um processo criativo, seja na dança, seja no teatro, saber improvisar. E como improvisar na vida? Nesse tempo que não é linear, hoje eu me deparo com uma situação, com um momento que me desestabiliza, em que esta mesma situação, há 10 anos atrás, eu tirava de letra, sabe? Falo, é isso, é reconhecer, eu me vulnerabilizo, eu permito, ainda mais nessa sociedade que a gente tem que ter certezas, a gente tem que, eu sou isso, mas se eu não for isso, o que é que eu vou ser? Aquilo. Então eu só tenho isso e aquilo para ser. O entre fica onde? Mas você sabe que quando você traz isso, eu gosto de provocar todo mundo e falar assim, o caos, ele é uma nova lógica. Quando eu digo assim, o caos, ele tem lógica. A gente não percebeu ainda porque a gente tem limitação de percepção. Mas se a gente tivesse um outro tipo de percepção, o caos iria revelar a ordem. O caos revela a ordem que tem dentro dele. Quando alguém olha esses búfalos, pode achar que tem um caos ali, mas tem uma ordem, tem um processo. Só que o processo não necessariamente é falado. O
O processo é sentido. Aí traz a questão da lógica dos sentidos, o quanto, na verdade, o nosso cognitivo ele pode aprender quando a gente abre os sentidos. Eu brinco muito que a gente tem que quebrar a mente binária, que é isso ou aquilo que você estava falando. Porque quando a gente percebe que coexiste, esses dois, eles abrem um espectro de cores. Eu falo que nós somos seres eclipses, não é nem o Sol nem a Lua. Eles se alinham e tem aquela margem de cores abertas ali. Só que para a gente perceber aquilo, a gente tem que desenvolver um novo olhar, um novo corpo. E é só treinando, é só educando, né? Não é quando você trava no começo que você fala da questão da vivência do espetáculo que depois trouxe consciência do que representava. Eu acho que a vida é assim, sabe? Eu falo muito isso. O quanto a gente quer saber antes de viver. Ao invés da gente experimentar o corpo, sentir, trocar, e aí você... Opa! Eu falo que a consciência, ela vem da vivência, né? Eu posso ler 1 zilhão de livros. Se eu não viver aquilo ali, eu vou ficar só uma máquina repetindo um monte de informação. E aí, a gente já tem inteligência artificial para isso, né, gente? Não precisamos. A inteligência artificial, inclusive, eu acho que veio para mostrar pra gente que a gente não precisa mais. Não é o caminho. Não é o caminho. Veio para mostrar. E pra gente não precisa ser instrumento de nós mesmos. Sabe? Pra quê? Eu falo que assim, hoje, dado tá acessível. Você pode descobrir tudo de qualquer coisa a qualquer momento. Então, vamos parar de ser só repetir a citação. Vou citar fulano, vou citar ciclano, vou citar beltrano, porque isso mostra que eu tenho conhecimento, isso mostra... Não, é o quanto, na verdade, você consegue olhar pra mim aqui e simplesmente se entregar. Entregar o teu corpo como um grande búfalo. Sabe? Eu queria até perguntar para vocês a questão do corpo, né? Porque eu sei que tem um bastidor aí em relação ao corpo do antes e como isso foi integrado também no processo e o que isso representa, porque eu acho que é inspirador ver essa transformação corporal em todos os sentidos. E quando eu falo corpo, eu não falo só pele, sabe? O Eri vai falar muito melhor do que eu, porque é com propriedade, mas nesse caso do processo do espetáculo, antes de chegar no início de tudo, contamos com a Valéria Witt, que o Eri, ele é profissional do corpo, ele é professor de dança formado, e claro que da mesma forma que eu como diretor, se eu estiver em cena, eu vou precisar de alguém. Então, assim... Precisa um olhar de fora, né? E eu disse isso no final das apresentações, que a gente falava da Vá lá, que ela conseguiu trazer fazer essa ponte da poesia escrita para o corpo. Então, ela fez esse filtro, esse lugar, a troca deles foi muito genuína. Nesse lugar. Mas não começa aí. É contigo. Quando começa, Nossa, o corpo. A Valéria Alencar, ela foi fundamental, assim. Ela me nutria muito de imagens. A cada ensaio, ela me cutucava. E eu me segurava em alguns pontos e não soltava, devido a traumas, devido a lembranças, assim. E ela... com todo jeitinho, seja com tinta, seja com guache, seja com lápis, seja com música, ela ia me pulsando, me contraindo e me expandindo nessa respiração celular. E o corpo é pensamento. Quando eu penso... eu estou sentindo o meu corpo por dentro. O corpo é algo que ganhou um outro sentido para mim desde 2021. 2021, eu sofri um acidente que eu fiquei tetraplégico. Eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Eu fraturei 2 vértebras das cervicais, a C4 e a C5. E teve todo esse processo de cirurgia, de reabilitação e de retomada e descoberta deste outro corpo, que é o mesmo. Entende? Uma criança, quando ela vai crescendo, quando ela vai criando, cria, até virar criança nessa andança, a criança ela tem uma consciência
que é dada pelo presente. É da experiência, da vida. À medida que ela vai crescendo, desce daí, tira a mão daí, para de se comporta assim, cruza as pernas, faz isso. Aí as formas vai engessando esse corpo. E como é que você, com 31 anos, vem alguém com um botão assim, tuf, e desliga todos os movimentos? E como é que você fala para alguém que sempre dançou, que sempre interpretou, você ter um laudo que você nunca mais iria andar? Então eu abri o olho, eu vi o meu corpo, aquela zona de guerra, mutilado. Então eu fechava os olhos e me lançava no meu corpo pensamento. O meu pensamento, as minhas memórias de palco, as minhas memórias de vida me curaram. Foi onde começou o processo de cura. Começou no pensamento. Começou na mente. E foi indo, os movimentos foi retornando, fiz 2 cirurgias, e fisioterapia, e fonoaudióloga, e, enfim, desse processo do calvário, eu cheguei a verticalizar esse corpo, né? Com toda essa coluna, essa pilastra, essa cuminheira do mundo. E hoje é um processo constante, diário, porque o cotidiano, a rotina, vamos, acorda 7 horas, corre, daí tem que planejar. Não. Eu me levanto, aquele mesmo gesto que eu não conseguia fazer, que a minha irmã, que foi a extensão do meu corpo. Minha irmã, ela era técnica de enfermagem, ela pediu demissão para cuidar de mim. E ela foi o meu corpo fora de mim. Ela que me cuidou. Então tinha um movimento que é o movimento do se levantar da cama, do empurrar, né, para se levantar. Eu não conseguia. E hoje, que é o primeiro movimento que você faz, né, cada um tem um jeito de se levantar. O meu jeito é empurrando a cama assim. E hoje, quando eu faço esse movimento, eu agradeço de uma forma única, entende? Porque por um momento isso foi amputado de mim e hoje cada movimento, a autonomia de pegar uma xícara e matar minha sede sem depender de ninguém, isso é muito valioso. Movimento eu não sei se é dom, eu não sei se é poesia, eu não sei se é arte, mas é um presente que quando você perde, quando você vê pessoas assim, num leito do hospital, querendo fazer um pouquinho do que hoje você não tem consciência, você passa despercebido porque está anestesiado pelo cotidiano, pela rotina, pelas demandas, pelas metas. Final de ano tem que atingir meta. Então, nos momentos iniciais eu respiro e o corpo, para mim, é o meu sentido, assim. É o barco onde eu velejo, sabe? Nesse rolo aqui de sisal que está ordenado, em algum momento essa linha aqui virou caos, onde você não acha ponta, onde você não acha o que é em cima, o que é embaixo. E isso daqui faz parte de você. É uma linha só, né? Eu falo que é um bololô, a gente é um bololô, e a gente esquece que a gente é um corpo que é esse bololô. Eu estava te escutando e é tão bonito quando você fala da sua irmã como extensão do corpo, né? E aí me veio na mente, assim, várias pessoas às vezes que não conseguem ter extensões de corpo, até mesmo com receio de receber cuidado e ajuda, né? Da vulnerabilidade que vem no processo, onde você se torna um bebê de novo que precisa aprender a andar. Sim. E você tem uma determinada idade, 30, 40, 60, e você fala, não, 60, eu não como assim eu preciso de alguém para cuidar de mim como se fosse um bebê? De novo, a gente setorizando a vida como se, né, a gente só pudesse receber cuidado naquele instante, ao invés de perceber que, ao ser bebê, é um processo de aprendizado para receber cuidado, e que você pode receber cuidado a vida inteira. E
E como foi para você estar aberto a receber cuidado? Esteve sempre aberto? Foi difícil? Você olhou e falou, não, como é que ela está cuidando de mim? Um homem já adulto, se isso passou... Porque a gente cria muitas brigas internas com todas essas questões sociais que estão no inconsciente, né? A gente carrega isso mesmo se a gente fizer nada. Tá aqui e a gente precisa passar por um detox profundo nesse sentido. No início foi complicado, tipo assim, como assim a minha irmã vai dar banho em mim? Como assim minha irmã vai me limpar? Como assim? Mas isso, até no hospital mesmo, né? Tipo assim, como... Mas só que o teu corpo, como eu falei, né? Vira uma zona de guerra, tá tão ali calejado que o ego cai por terra. Você não... Foi um momento até que eu perdi a minha identidade, assim, porque eu não me olhei, eu não me vi no espelho durante meses. Eu lembro que quando eu retomei a autonomia, né, dos meus movimentos, eu lembro até hoje o meu primeiro banho. O meu primeiro banho. Ela já estava vindo com tudo, aí eu fechando a porta assim, eu acho que agora eu consigo, assim. Foi a primeira vez que, e sempre sentado, né, eu sempre tomava banho sentado, mas foi a primeira vez que eu falei, cara, virei gente grande, a criança que cresce assim, com 31 anos, e entende a coisa da consciência, do movimento, tipo assim, como assim, eu tô vendo a caneca, eu não consigo pegar, e quando eu comecei, o movimento começou a vir, a consciência, a anatomia, as falanges, esse movimento de pinça, de trazer para você, que é o bebê, quando começa a pegar as coisas e levar para a boca, trazendo um pedaço do mundo para guardar, entende? Para si, né? Eu acho que a gente é um pouco de relicário. O nosso corpo é um relicário, assim. É onde a gente vai catando essas experiências, esses momentos, esses corpos visíveis e invisíveis. Que tá tudo aqui, abarcado nessa viagem, nessas águas turvas, às vezes calma, mas o processo de consciência, depois de ser resetado, o corpo assim foi resetado, assim, o se levantar, o empurrar, o balançar, para mim, o andar, óbvio, o ficar de pé foi lindo, foi maravilhoso, mas o pular, o saltar, o se desprender do chão. Eu lembro a primeira aula de dança e eu já saí todo enxerido, minha filha. Quando eu comecei, a dança, foi me amolecendo, e foi numa aula de dança que eu saltei assim pela primeira vez e eu perdi o contato. Porque quando você cai, o chão, né, ele te machuca, mas ele te aparou na dor. E nesse momento de salto que você se desprende, você se descola de certezas e você vira sideral, você vira espaço, você vira, entende? Aí volta, contrai, expande, contrai, expande. E o corpo é lindo, o corpo é bom, o corpo é único, cada um. Eu tô te escutando, eu acho tão bonito porque tem tanta cor, tem tanta música quando você vai falando, sabe? Tem sentido. Eu acho que o quanto que a gente ganha ao assumir a sinestesia que existe no pensamento, sabe? Na forma como a gente relaciona com as coisas. Porque quando você fala dessa questão da dança, o quanto também é afetivo esse lugar, o quanto de amor tem de resgate interno. Quando a gente para de pensar no sentido cognitivo, preciso levantar a mão, preciso não sei o quê. Quando a gente para, simplesmente, e o quanto tem uma natureza que ela é sábia e que traz um lugar, né? A gente, muitas vezes, né, colocou as emoções... as emoções... Perder o controle é ruim, né? Chorar demais é ruim, gritar demais é ruim. E o quanto a gente precisa ter esses espaços de gritar demais, de chorar demais, de dançar, saber cair, porque a queda, é importante aprender a cair. Sim.
A queda, ela é impulso também, se você percebe Sim. que a queda também é um aparato, né? Ela é um limite e também um lugar que você pode fazer curva de novo e saltar novamente, sabe? E eu estava te escutando e lembrando de vários lugares em mim e que eu tive dificuldade de receber ajuda, porque o ego estava naquele lugar de que eu preciso dar conta, porque eu preciso me definir, eu preciso mostrar quem sou para mim, antes do outro, né? Eu falo que sempre inverte o eixo, né? E o quanto começa a ser saboroso quando você só pega e desarma. E o quanto o outro abre lugares no seu corpo. Eu estava falando outro dia com a Roberta, a gente estava conversando, eu falei, não tem nada mais incrível que o corpo. Eu, hoje, tenho essa visão. Porque o meu corpo, ele traz novos sentidos o tempo inteiro. Quando eu acho que eu já conheci meu corpo inteiro, de repente veio um negócio e falei, que coisa doida! Eita porra! Sabe? É infinito. Quando você sai desse controle, você fala, uau, olha que corpo. Tem um pouco que a gente tava conversando, ela falou assim, cara, é meio viciante, né? Eu falei, mas a gente veio aqui pra sentir? Sabe? Não veio aqui pra sentir? Eu falei, tem gente que toma coisa pra sentir. A gente não precisa tomar nada. A gente, assim, eu já tomei, inclusive. Mas, assim, o que eu quero dizer é o quanto é natural, né? Essa sinestesia, essa magia, esse lugar, né? E que, às vezes, essa coisa do ego não permite que a gente viva o infinito que o corpo é. Não sei como é que é pra você perder o controle de alguém ajudar, como é que é isso pra você. Não, peraí, deixa que eu vou fazer tudo. Eu vou fazer essas 50 coisas ao mesmo tempo, virar de cabeça pra baixo. Eu posso falar muito. Não, é um trabalho. É um trabalho. Peguei ali, né? Não, é um trabalho. Porque num processo assim, não, mas no nosso processo foi muito aberto. Foi muito aberto. Dentro da construção geral. Eu tenho uma leve questão em dar trabalho, que é justamente isso. Em dar trabalho. Então eu prefiro me sobrecarregar, às vezes, ao ter a sensação de estar dando trabalho. Isso fala muito de mim. Claro, é um processo. Ao mesmo tempo, muitas vezes me sobrecarrega. Dentro o nosso processo, eu acho que eu tô conseguindo, juro. Juro. Tô falando sério, cara. Eu tô melhorando. Pô, aí aquele, tô melhorando. O que tu fez? Na peça eu fiz quantas funções? 29 mil fez o cenário, fez tudo. Mas eu tenho isso também de fazer tudo, esse lugar de pegar, porque eu acho que tem coisas, eu gosto muito de separar as palavras, que elas ficam muito juntas, como se fosse uma coisa só, né? Porque eu acho que tem uma coisa que é a potência de criação. Sim. Que ela pede vida e às vezes a gente quer fazer mesmo. Eu meto a mão em tudo também, vou fazendo, tem um lugar que é muito inerente. Mas você sabe que tem uma coisa, e eu me reconheço nessa tua fala, e eu acho que o que eu tenho aprendido é que quando a gente faz isso, né, é como se a gente tirasse a escolha do outro de participar. E o outro, às vezes ele quer participar, né? E tem prazer de participar. E é como se parece que a gente não quer dar trabalho para o outro, mas o quanto a gente nega o prazer da vivência do outro. Seja o que for, seja cuidar de alguém que está passando mal, seja construir um cenário, porque cada ser é tão misterioso e tem suas esquisitices, as suas coisas que gosta e tem prazer, né? O quanto é interessante você olhar e perceber que o outro também decide. Eu falo muito isso assim, não, eu tenho trabalhado muito isso. Se o outro falou que quer me ajudar, o outro quer me ajudar. Então, se você não quer me ajudar, nem fala, porque eu vou acreditar no que você está falando. Né? O quanto esse lugar vem para a mesa, assim, quer me ajudar? Vou te dar trabalho, porque é um processo de cocriação. Mas não venha só pra me agradar. Se tá vindo pra me agradar, nem vem. Nem vem, porque a gente vai ter problema. Porque eu vou cobrar. Mas é isso, né? Porque se eu conto com você e naquele momento... Porque o quanto também as pessoas, às vezes, elas... eu vou entrar, mas elas estão fazendo pra agradar, ou porque elas querem pertencer, e não porque elas querem viver também. Sim. Tem os dois lados, né? Sempre tem vários lados no processo. Né? Então, quando você traz pra mesa, eu falo assim, não, mas é pra brincar? Vamos brincar, né? Não fica esperando que eu vá te dar ordem o tempo inteiro. É pra criar? Vamos criar. Me provoca,
O Eri no processo... Fala. Não, e eu provocava bastante o Guga, né? Mas só que ele é muito generoso. Ele é muito generoso. Ele me escutava. Tem uma horizontalidade na relação, tanto que eu até falei pra ele. Foi o primeiro diretor assim em que, o diretor, não, o Guga, ele estava sempre aberto, entende? A escutar, a trazer pro texto ou pra marcação as ideias, assim, tipo assim, eu lançava pra ele. Às vezes ele reconfigurava, mudava, deslocava aquilo que e me mostrava uma outra coisa. Eu falava, caraca! Entende? Tipo assim, e isso foi tecendo. O texto foi tecendo a marcação e eu acredito que é a linguagem da nossa relação, entende? Essa troca, essa horizontalidade, esse afeto, entende? Eu só tenho a agradecer mesmo, entende? Eu que agradeço. O Eri ficava maluco comigo, que ele falava assim, mas isso aqui, a gente vem pra cá, a gente vai pra cá. Eu falei, a princípio. Puta que... Adoro! Meu irmão, no 28º a princípio, aí quando ele falava assim, ó, amigo, mas essa hora a gente vai e vai... Aí eu falei assim, não, então, a princípio... Por que a princípio? Porque eu não sei o que é direção. É porque assim, aí entra naquele lugar do porque o Stravinsky, meu irmão, claro que tem que ter uma bagagem, ok, mas se eu ficar baseado, eu já sei onde eu vou dar. Que graça tem? Mas isso é maravilhoso, porque quando você traz o não sei pra mesa, a gente fala muito isso na Caos, que é trazer o não sei pra mesa. Você abre espaço pra se surpreender. Porra! Por você, pelo outro, por coisas que nem estavam ali, de repente aparecem. E aí é muito engraçado, porque ver vocês dois falando, assim, o quanto, na verdade, ele te tirou também do teu eixo para construir um terceiro eixo, né, no final das contas. Porque ele chegou aqui, gente, falando que ele tinha pensado em fazer uma programação para vir aqui pro podcast, entendeu? Não vai funcionar isso aqui. Ô, amado! A princípio... A princípio, isso aí não vai funcionar. Esse negócio. Cheguei aqui me tremendo, agora eu tô mais relaxado. Eu cheguei aqui me tremendo, eu falei, o que é que eu vou falar? O primeiro podcast que eu tô participando, como é que faz, como é que se senta? Só que teve um processo de chegança aqui tão gostosa da equipe, a gente montar esse mosaico aqui, esses elementos, esses signos que para vocês que estão vendo, vai gerar significados. Esse carrossel, eu me lembro aí no seu... esse Lego. Então aqui tem um mosaico de sentidos e significados que só vocês darão. Você sabe que eu tô namorando esse carrossel? Um tempão. Fala dele. Eu só uma coisa que assim, eu tô namorando ele... Porque carrossel, a me aspira, né? Porque eu sou... quando você tá falando de movimento, acho que o ser, ele é movimento. A gente é um ser mutante que a gente precisa se apropriar da ciência do movimento. Eu falo que a gente precisa se apropriar da ciência do caos. Caos é uma ciência. Sim. Você vê, você tá rodando no mesmo lugar o tempo inteiro. Só que isso aqui, vamos dizer que isso aqui fosse a vida, né? Tá tudo em movimento. Então, você rodando no seu próprio eixo, né? A paisagem, ela é outra o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, o quanto a gente precisa fortalecer o eixo interno, o nosso carrossel interno, sabe? Para brincar e perceber que alguém pode olhar e falar assim, mas eu tô sempre sentado em cima daquele cavalo. Bicho, tá. Né? Tá sempre sentado em cima desse cavalo. Sim. Né? Sim. Mas o ponto é o que você tá olhando ao redor. Né? Eu brincando até com o processo da espiritualidade, que fala muito que o ser humano é um cavalo, né? A gente é cavalo de nós mesmos, sim, inclusive. Sim. E o que a gente está vendo ao redor, mesmo girando num eixo só. Orbitando, né? Esse carrossel, ele fez parte do nosso processo de criação desde o primeiro encontro. E seja a música, que é uma caixinha de música, a gente gira e ele toca. E isso vai na coisa da criança, vai na coisa do circo, vai nessa atmosfera poética da criação.
o processo ali, quando a gente brincava nesse lugar do criarmos juntos e entender que onde vai dar, o interessante é justamente não saber. Eu quero, como diretor, estar perdido diversas vezes. Porque quando você está perdido, você está em alerta. Você está buscando saídas. Eu preciso buscar saídas e não saber que a minha saída vai dar exatamente ali. Não vai ter graça eu andar até ali, porque eu já sei o que tem. Essa é a parada. E isso fala muito da vida. A gente simplesmente chega. Aonde vai, até quando vai, eu não sei. Isso é maneiro pra caralho. Sabe? É você tá desperto, né? É você tá... Eu falo que é orar e vigiar, sabe? É você tá ali naquele lugar. É bonito isso quando você fala, né? Se perder, você tá em alerta. Mas alerta não precisa ser aquele vermelho, aquele... Não é rigidez. Precisa, não precisa. O alerta... Né? É prontidão. É prontidão, é estar disponível. Sim. É estar presente, Sim. é presença nesse Sim. lugar. E eu vou te falar que tem uma cena do espetáculo de vocês que eu falei, cara, muito maneiro, é muito, muito genial isso. Que é quando vocês trazem o espelho. Foi. E aí... eu queria um pouco não falar sobre o processo, mas provocar quem está assistindo a gente. Eu não sei se você vai lembrar o texto, mas brincar com aquela ideia no sentido, pode dizer da forma que tô aqui, ó, jogando na mesa, porque eu acho maravilhoso aquele lugar de vejam só essa criatura monstruosa. E essa criatura, porque essa coisa, quando você pega aquelas questões, né, do circo, quando trazia, né, as coisas inesperadas e vamos trazer os monstros, vamos trazer os lugares para atiçar a curiosidade das pessoas, mas o quanto a pessoa coloca esse eixo só no externo. Deixa eu ir lá olhar o monstro. Ih! Essa é a parada. Gente, ele chega lá, você quer contar? Eu entro em cena de costas, segurando um espelho. Vejam agora nesse palco tudo que está prestes a acontecer. Vejam, e eu coloco o espelho no rosto da plateia e vou vagueando assim, escancarando o espelho colocando a plateia, colocando o ser humano de frente para si mesmo. Vejam agora nesse palco tudo que está prestes a acontecer. Vejam o que há de mais bizarro no ser humano. Não tenha medo. Ele só morde se sentir acuado. O ser humano é bicho doido. É bicho doido. E aí eu vou fazer a provocação porque a gente é um espelho para quem está assistindo também, para quem está ouvindo. Né, o quanto a gente falou no início dos totens, né, o quanto a gente pode se conectar com tudo isso que a gente está falando, que eu falo, às vezes as pessoas ficam tentando entender, só sente, né, sentiu um incômodo, sentiu um conforto, sentiu, é isso, o quanto o corpo ele é além, né, da matéria, do que se entende de matéria, porque amanhã a gente pode descobrir que a matéria, ela tem outras visibilidades. Sim. Né? Mas assim... E é incrível, assim, quando você vê a tua trajetória, especificamente em relação ao corpo, e vê o que você faz no palco. É um corpo que, para mim, transcendeu. Sabe? Fazendo uma junção, e, obviamente, concluindo, talvez, o que a gente começou dizendo desse início de processo, né? Onde vai dar e o porquê, não em 2013, 2014, 2020. Por que não? Porque se a gente fala de uma música que está escrita há anos atrás, antes de 2021. Sim. Antes de 2021. E aí a gente entra num processo, mergulha nesse processo, cria nesse processo, e o nosso Palhaço de Ferro tem na sua coluna estrutura de ferro. Isso era... Se eu tivesse qualquer dúvida dentro de um processo ou isso me tiraria qualquer dúvida, sabe? Além do Eri ser genial no corpo, na presença, na entrega, no mergulho, existe uma mensagem ali, sabe? Que não teria...
Temos no nosso país diversos atores paraibanos, nordestinos incríveis, mas era o Erivan. Ele é maravilhoso. Não só por isso, mas ele é o Palhaço de Ferro. É sintonia, né? Você simplesmente só sabe que é. Simplesmente. Né? Simplesmente. E eu acho que, quando eu falo da transcendência, eu acho que você passa a ser no palco uma lembrança para as pessoas, porque todos podem transcender. Sabe? E eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais essa palavra, sabe? Porque parece que o transcender é só meditar e ficar... Não, o quanto a gente precisa transcender no dia a dia, sabe? O quanto a gente precisa atravessar as nossas fronteiras do que a gente entendia que era fronteira para descobrir novos movimentos. E eu fico muito feliz, assim, de ter conhecido vocês, de ter essa conversa. E eu sei que, assim, a gente está na rabada, assim, lá no finalzinho da vida, porque a vida, ela renasce, né? Mas eu queria só uma estrofezinha, assim, ó, jogando aqui o violão pra cima, aqui. Aí eu não sei se é o anjo ou se é o Palhaço de Ferro. Joga uma estrofe. Acho que todo palhaço é feito de aço, inox. Sei que não sou de aço, pois tenho a certeza que ferrado sou. Parafuso horário a menos, é outro tempo, é outro tempo. Parafuso horário a menos, é outro tempo, é outro tempo. Parafuso a menos, é outro tempo, é outro tempo. Lá vem o palhaço sem nenhuma graxa, consegue achar graça em si. Pra quem é de ferro, uma lágrima é chuva, não pode chorar, se não enferruja. Gente, é um outro tempo. Vem com a gente e transcenda.